e paz. Nós queremos compartilhar com você mais uma vez a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre incerteza e fragilidade humana. Nesses tempos de pandemia, essa situação tem sido muito visível. Nós temos visto muito pessoas entrando em pânico, ficando depressivas, por causa que nós estamos vivendo uma situação atípica, uma situação nova. E vamos ver o que a palavra de Deus na carta de Tiago nos diz. Tiago capítulo 4, versículo 13 até o 17 diz assim: Agora ouçam, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, faremos negócios e ganharemos dinheiro lá durante um ano. Vocês nem mesmo sabem se estarão vivos amanhã, porque todos são uma neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se Deus quiser que aconteça, viveremos para fazer isso ou aquilo. Contudo, agora, vocês se gloriam na sua arrogância, e toda vanglória é maligna. Portanto, qualquer um que saiba a coisa certa a se fazer e não faz, comete pecado. Bom, por que nós vamos falar de incerteza e fragilidade? Aqui no versículo 14, diz assim: vocês nem mesmo sabem se estarão vivos amanhã, porque todos são uma neblina. Então, essa palavra neblina, o Tiago está querendo nos dizer o seguinte, que nós somos pessoas muitíssimo vulneráveis. Nós não sabemos o que... Se podemos fazer planejamento, porque a nossa vida é como um sopro, ela é muito rápida, e a gente não tem noção disso. Então, isso mostra a condição humana. Depois ele fala que no versículo 14 ainda, deixa me ver aqui, aparece e depois se dissipa. Ao invés disso, você deveria dizer, versículo 15, se Deus quiser, amanhã aconteça isso ou aquilo. Ou seja, muitos de nós fizemos planos antes da pandemia. A pandemia parou tudo. E aí, eu creio que algumas pessoas devem estar pensando assim: poxa vida, eu tinha planos e agora parou tudo. Essa pandemia ela veio nos mostrar o quanto nós somos frágeis. Nós sabemos que somos frágeis, mas a gente não para pensar nisso, né? A gente não para pensar nisso. E aqui ele fala que isso é uma arrogância, uma vanglória da parte do homem. Quando o homem não se conhece, ele não se vê como uma pessoa vulnerável, ele não se vê como alguém frágil. E porque o homem, nós, o ser humano, ele não consegue se imaginar assim. Quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos doentes, a gente dá uma parada e pensa: eu não sou nada. Mas quando a gente está bem, a gente faz planos, faz projetos e muitas vezes não paramos para pensar se aquilo é possível ou não. Aí você vai me perguntar assim: mas eu não devo fazer projetos? Claro que sim. Mas nunca se esqueça de que esse projeto, essa intenção que você tem de fazer algo, isso pode não ser possível. Por quê? Porque você é um ser vulnerável. Apesar de todo o nosso conhecimento, toda a nossa inteligência, você vê aí metrô, avião, prédio, internet. Então, ou seja, nós vivemos num mundo muito dinâmico, muito científico, muito evoluído, e às vezes a gente não para olhar para a gente. Então, a pandemia parou tudo. Não teve tecnologia, não teve nada que a impedisse. E ela é um inimigo pequenininho, invisível, mas mortal. E todos nós estamos com medo. Então, por exemplo, quem tem medo de formiga? Ninguém tem medo de formiga.
Você sabe que um mosquito, um pernilongo com um tapa, você acaba com ele. Até uma barata, que as mulheres morrem de medo de barata, mesmo assim elas sabem que com uma chinelada elas podem matar uma barata. Mas o vírus não, ele é invisível. E não se descobriu um remédio para que possamos destruí-lo. E aí então nós ficamos vulneráveis a uma coisa tão pequena e invisível, está nos colocando em pânico. E isso então nos leva a pensar na nossa vulnerabilidade. E que a nossa vida é uma incerteza. A única coisa que nós temos certeza é que nós estamos vivos agora. E que amanhã podemos morrer. E isso traz um desconforto muito grande. Isso gera um desconforto. Então, por exemplo, muita gente pensa assim, não, eu trabalho, eu posso conseguir isso ou aquilo. Né? Eu vou onde eu quiser, eu tenho meu carro, eu tenho um avião, eu tenho dinheiro. Dinheiro compra tudo. Não. Essa doença provou isso, porque ela pegou rico e pobre. Ela não poupa ninguém. Eu meditava, enquanto eu estudava esse texto, eu meditava numa coisa. Ninguém faz passeio no hospital, ninguém planeja, eu vou fazer um passeio no hospital. A gente só vai no hospital quando tem alguma pessoa que a gente ama, que está internado. E às vezes nem assim. Ninguém vai passear em cemitério. Ninguém vai passear num presídio, num orfanato. Aliás, os orfanatos, eles normalmente ficam longe, né, da cidade. Aqui na minha cidade mesmo, onde eu moro, o orfanato fica bem longe da minha casa. Então ninguém, quase ninguém, pensa, vou fazer um passeio no hospital, vou fazer um passeio no presídio, vou fazer um passeio no cemitério. Se você for no cemitério, você vai começar a ler lá. Então, quando você chega no cemitério, os túmulos mais bonitos são os primeiros. E tem nome de famílias importantes. Mas lá dentro, em todos, tanto naqueles sepulcros de pobres como de ricos, tem o que lá dentro? Ossos. Isso que Tiago está querendo nos dizer. Então ele fala que o ser humano, ele se vangloria. O que é você se vangloriar? É você ser uma pessoa orgulhosa e você fazer planos confiando em si mesmo, na sua capacidade, no seu dinheiro, no seu trabalho. Só que por trás de tudo isso que as pessoas veem em você, existe um ser humano como qualquer um, igual o morador de rua, igual o mendigo, igual aquele ambulante que vende no trem, que às vezes você se sente incomodado por ele. Enfim, homem e mulher quando morre, vira a mesma coisa, vira pó, vira osso, sobram os ossos. Então Tiago nos leva a refletir sobre isso. Então ele coloca aqui que esse sentimento de egoísmo, ou seja, de eu não me reconhecer como uma pessoa frágil, ele diz aqui, na palavra de Deus, ele diz, e ele tira isso de outro texto lá do Velho Testamento, que nós somos como uma erva, uma flor, que de manhã ela está bonita e de tarde ela está murcha, nós não sabemos. Eu, por exemplo, estou falando com você aqui, daqui a 10 minutos eu posso ter um ataque fulminante e morrer. E você que está me vendo também. Então essa é a nossa vida. A palavra de Deus nos leva a refletir sobre a nossa vida. Nós somos isso, nós somos como a neblina, que ela está aqui, daqui um pouco você olha e o sol dissipa toda ela. Uma vez eu fui numa cidade aqui chamada Paranapiacaba, e lá acontece um fenômeno interessante. Você olha e lá está a cidade, o vilarejo. Daqui um pouco você olha e você não vê mais a vila.
ela está coberta por neblina. Daqui 5 minutos você olha de novo, a neblina já não está mais lá. Então, essa é a nossa vida, é como um vapor. Então, nós precisamos prestar atenção nisso, porque se eu não me reconhecer como um ser frágil, como um ser dependente, eu cometo pecado. E o Tiago fala assim, que se eu souber fazer o bem, e ele diz que isso aqui é o bem, você se reconhecer que você, que eu, que nós somos pessoas frágeis, nós não somos nada. Se você não tiver esse reconhecimento de si mesmo, você comete pecado. Por quê? Porque essa nossa fragilidade, essa nossa incerteza, de acordo com a palavra de Deus, ela foi estabelecida em nós pelo próprio Deus, para que nós não nos engrandecêssemos, para que nós não nos gloriássemos, para que nós tivéssemos uma relação com Deus de servo, que somos nós, e de Senhor, que é Deus. Muitas pessoas dizem assim, se Deus existe, por que Ele deixa acontecer tanta coisa ruim? Porque tem tanta gente ruim fazendo coisas ruins. E a gente pensa que ruim são só as outras pessoas e que nós, apesar de tudo, somos bons. E não, nós somos ruins também. E quando eu não reconheço essa minha fragilidade, e quando eu não entendo essa incerteza que é a vida, que é o futuro, até do passado não se tem tanta certeza. A gente sabe muita coisa do passado que nos deixaram, das escrituras nos deixam, aí os livros de história nos deixam. E a gente sabe de muita coisa do passado, mas tem muita coisa do passado que nós não temos tanta certeza assim. Nós sabemos que houveram fatos e que eles foram relatados de várias formas. Agora, do futuro, quem pode prever o futuro? Eu hoje estou aqui falando com você e já estou pensando que amanhã eu vou trabalhar, vou levantar de madrugada, vou pegar o ônibus, o trem, o metrô, eu vou trabalhar. Mas isso pode não acontecer. Eu tenho que ter ciência disso. Porque a partir do momento que eu me reconheço como um ser frágil, e eu reconheço que existe um Deus, que eu preciso me relacionar com Ele, para que essa minha fragilidade possa ser de alguma forma compensada ou que eu saiba lidar com essa fragilidade, com essa incerteza. Aí então eu vou ter uma vida plena. O Pai Nosso diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque amanhã a gente não sabe se vai estar vivo para comer. Talvez o pão que eu comprar hoje vai ser servido no meu velório. Então, o Tiago nos leva a essa reflexão. Eu gosto muito de ler a carta de Tiago, porque Tiago ele nos confronta todo o tempo. Se você lê a carta de Tiago, você é confrontado todo o tempo. O sistema é confrontado todo o tempo. Porque Tiago ele tem uma visão muito real, muito prática da vida. Então nós precisamos de olhar para nós, vermos a nossa fragilidade, né? Veja como que um espinho tão pequeno nos causa tanta dor. Veja como um vírus tão pequeno que é até invisível pode nos mostrar quem realmente nós somos. Porque às vezes, se deixar por nossa conta, nós não conseguimos ter essa percepção. Então a palavra de Deus ela nos orienta nisso, para que nós possamos
olhar para nós mesmos, na nossa condição humana, como realmente somos, não como pensamos ou como queremos ser. Nós somos humanos, frágeis, e a vida é uma incerteza. Dizem que a única certeza que se tem da vida é a morte. E a gente pode concordar com isso. Todos sabemos que vamos morrer, mas ninguém sabe quantos dias vão viver. Que Deus te abençoe, fique com a paz, com a graça do Senhor. Muito obrigado por você que tem compartilhado as suas opiniões com a gente, tá? Se você quiser dar sugestões para a gente, você pode dar, tá bom? Não esqueça de compartilhar pelo menos com uma pessoa esse vídeo, se foi bênção para a sua vida. E reflita nisso, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe em nome de Jesus.